Boa noite. Está no ar o programa Cidade Alternativa. Hoje é dia 2 de dezembro de 2019. Você que nos acompanha por redeestação26.com.br, pela nossa página também no Facebook, TV Estação 26 Web e o nosso aplicativo no Google Play. Boa noite, Sandra Araújo. Boa noite, Matheus Moura. Boa noite a todos os telespectadores. Hoje aqui na nossa bancada estão os nossos convidados, professores, que é o Suelton Rodrigues e Samuel San. Boa noite, Samuel San. Boa noite. Boa noite, Suelton. Boa noite, Sandra. Boa noite, Matheus. É muita alegria estar aqui, né? Com a responsabilidade muito grande de apresentar a Filosofia X, né? Suelton Rodrigues, você que é o professor, né, um dos professores da Filosofia X, qual o significado do Ex Organic Sofia? Bom, o fundador, o professor Akel, ele abreviou, né, esse significado Ex Organic Sofia, né, tirados para fora, né, pessoas que entenderam o Evangelho através das escrituras na pessoa de Jesus Cristo, né? E Sofia significa amor à sabedoria, né? As pessoas que se separam realmente para ter uma vida correta, né? Através de atitudes do bem e que defendam realmente que o nosso grande mestre, né, Jesus, nos ensinou através das escrituras, que hoje está distorcida pela religião, né, paganizada e também eivada pelo capitalismo, né, em que as pessoas buscam mais a Deus, né? Cada um criou um Deus de estimação para si, para satisfazer o seu próprio querer material, o seu próprio ego. E assim, o significado maior é amor à sabedoria, aquelas pessoas que amam a sabedoria verdadeiramente, buscam, são eruditos, né, estudam bastante, para alcançar uma excelência de exemplo, né, que hoje nós vemos que está banalizado o cristianismo, né, de uma certa forma, em que as pessoas vivem de um falso moralismo e que na essência da verdade do cristianismo não é vivida completamente. O que é a Filosofia X? O que ela significa hoje? O Samuel. Então, Filosofia X é o retorno ao Evangelho original, desmaterializado, sem bênção ou maldição, mas apenas graça definitiva, sem privilégios, sem templos, sem rituais, sem dogmas, e sem liturgias, sem cultos, mas com ensino, sem clero, sem poder, sem domínio, sem acepção de pessoas, sem círculo delimitador humano, sem interferência divina privilegista, desde o ano 70 depois de Cristo, quando Cristo cumpriu a sua promessa de destruir o judaísmo, e que foi culminado então quando completou o anúncio do Evangelho da graça, né? E que não se fez mais necessário fazer sinais para que as pessoas crescem, porque o mundo inteiro já tinha sido evangelizado, então deixou de ter sinais, deixou de ter interferência por esse motivo. Então, o que nós temos hoje é a partir desses exemplos que a gente tem do passado. E então também depois que Deus faz um milagre, por exemplo, hoje a gente acredita, se uma pessoa, por exemplo, ele não crê, ele não teve contato com Cristo, não conheceu o Evangelho, é possível ter uma interferência nesse caso ainda, para que ele venha a crer. Mas uma vez que ele creia, já não tem mais milagre para ele, porque o milagre tem o propósito de levar a pessoa a crer. Se crer, não precisa mais de sinal, certo? Então, nós cremos também... nós servimos a Deus sem títulos eclesiásticos, mas apenas com dons e que se manifestam nos membros iguais do corpo, com o qual cada um edifica o corpo. Então, ao invés de um ter título de alguma coisa, um é pastor, o outro é outra coisa,
Todos nós somos iguais, apenas com funções diferentes, porque somos membros diferentes de um mesmo corpo. Professor Suelton Rodrigues, quanto tempo existe o ex-orgânico e quem é o mestre? O pastor, o padre, como vocês chamam, como vocês os têm na crença? Bom, ela se deu fundamento no ano de 2012, né? Com o professor Akel Edin. Ele foi uma pessoa que saiu do sistema religioso, né? Teve uma visão holística do que era o evangelho, né? Esteve ali nos bastidores, desde jovem, sempre foi professor, né? De alguma maneira. E ali ele viu que não haveria maneira de, digamos, mudar alguma coisa do que se já existe ali há muito tempo, né? Praticamente há séculos, né? Todo um sistema religioso montado. Então ele abriu esse programa na internet, no canal do YouTube, e começou pelos cursos dessistematizando, desteologizando, desmaterializando e desmistificando, né? Que são todas as coisas que o sistema religioso acaba doutrinando as pessoas a ficarem presas ao materialismo, né? Porque, como poucos sabem, o capitalismo, de forma geral, né, foi criado pelo protestantismo, né? Então nós ali no curso, a teologia em si, né, ela tem várias vertentes e cada um puxa por um lado teológico ou por algum lado ideológico. Então o que ele propõe ali, através da faculdade da filosofia X, dos ensinos, né, através da Bíblia Codex, né, que é uma Bíblia voltada mais para os originais, que não tem tendência de deturpar alguma linguagem ou doutrina ou teologia ideológica, né, como nós vemos em várias vertentes religiosas hoje, que cada um tende ao conhecimento no que lhe apraz ou que a doutrina que eles criaram puxa, né? Então, essa Bíblia dá uma visão ampla, né, do que se pode entender hoje, né? Você não precisa de muitas pesquisas por fora, né? Ela é muito autoexplicativa, né? Então ele criou esses cursos. Nós temos a Faculdade X hoje, né? Tem um canal no YouTube que tem mais de 3.000 vídeos, né? Para as pessoas verem ali, desde geopolítica, né? Ao escrutínio das escrituras nos livros do Novo Testamento. Então é bem ampla mesmo aí, né? Desde 2012 ele vem fazendo esse trabalho, um jovem que se dedicou, né? Largou tudo, né? Que trabalhava e largou tudo em favor de um bem maior, né? Para ele. Então, desde 2012 ele está firme aí, né? Já concluiu a maior obra que ele estava fazendo há muito tempo, que é a Bíblia Codex. E agora, né? Todos têm acesso através do YouTube e também podem adquirir, né? Tanto que essa Bíblia, ela é a preço de custo, né? Ele não cobra nada por isso. E é feito tudo com amor para aqueles que prezam pela verdade e vem alguma coisa que está errada lá no sistema religioso e que, às vezes, por medo, não conseguem sair, né? Mas há uma estatística do IBGE que mais de 15 milhões de pessoas já saíram dos templos. Você está assistindo o programa Cidade Alternativa na TV Estação 26, aqui com os professores Suelton e Samuel. Eles estão trazendo um pouco sobre o que é a filosofia exorgânica, né? Agora a Escola de Jesus. Eu queria fazer mais uma pergunta. Nos fale um pouco sobre a Bíblia Original Codex. Explica um pouquinho qual a diferença dessa Bíblia para as Bíblias católica, evangélica. Bom, a Bíblia Original Codex é um livro físico, como este que eu acabei de mostrar, mas é principalmente um livro metafísico. Ele vai além desse livro em papel, ou além mesmo dos vídeos da internet, porque a Bíblia Original Codex é a mensagem de Jesus, é a mensagem que é passada através do entendimento de todas as Bíblias, porque a intenção ao escrever a Bíblia Original Codex, ou melhor dizer, ao editar a Bíblia, não era criar apenas mais uma versão da Bíblia,
como tantas outras já existentes. Porque não adiantaria, não supriria a necessidade, a carência de entendimento das Escrituras. Então, a ideia era realmente escrever, editar uma Bíblia que trouxesse por si só o entendimento das Escrituras. Então, ao invés de ser apenas uma tradução, mais uma versão, ela é a única Bíblia do mundo autoexplicativa que você só precisa dela para entender todas as Escrituras, porque o Velho Testamento, aliás, o Novo Testamento nada mais é do que uma explicação do Velho, uma explicação do cumprimento do Velho. Então, quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, era para explicar o que cumpriu, o que não cumpriu, o que se cumpriu em Jesus. Mas mesmo assim, ainda restou muita confusão para nós. Por isso que hoje existem mais de 30 mil denominações religiosas no mundo, porque é difícil realmente a compreensão, ainda mais de um livro que ele sofreu algumas, por motivo de traduções e de interpretações daqueles que traduziram, escolheram sinônimos diferentes, ou dentro de tantas qualidades de palavras, houve um pouco de perda do sentido da mensagem, da história. Então foi preciso resgatar essa história, resgatar esse sentido. E foi para isso que ela surgiu, para trazer realmente o sentido, a mensagem, o espírito da palavra. Ou seja, é apenas uma explicação da explicação, porque se o Novo Testamento é uma explicação do Velho, essa é uma explicação do Novo. Então, trazendo toda a clareza que nós precisamos e que torna independente de ter uma outra referência ou não. Apenas com essa Bíblia você entende todas as outras, porque você pode pegar todas as outras versões que você tiver em casa e conferir com ela, que essa vai estar com uma clareza que é impossível negar. Tipo, tira o véu. Sim, né? Literalmente. Exato. Suelton Rodrigues, quantas escolas de Jesus existem? E, assim, qual a diferença, né, entre elas? No caso da religião, né, para a escola de Jesus. Bom, hoje atualmente existem 121 escolas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? São pessoas que se reúnem em casas, em locais, né, de forma espontânea. E nós temos 4 escolas fora do país, que fica na Friburgo, na Suíça, Osaka, Japão, Amsterdã, Holanda, e Molinda de Segura, Múrcia, que é na Espanha. Então, as pessoas estão abrindo os olhos, né? Aqueles que se dedicam aos estudos e tudo, têm essa liberdade para estar abrindo uma escola de Jesus e ensinando as outras pessoas, né, a luz do Evangelho, né, através da Bíblia Codex e dos estudos que existem no canal do YouTube, que nós temos hoje o canal do YouTube, que se você pesquisar por Filosofia X ou que é ao vivo, você pode achar, né? Tem o nosso Instagram também, que é Filosofia X. Pelo Facebook nós achamos também por Filosofia X. E temos os nossos aplicativos que na Play Store ou na Apple Store, que você acha descrevendo Bíblia Codex original, né? As pessoas têm todo esse acesso lá gratuito, sem pagar nada. Vou fazer uma pergunta aqui intrigante agora. Qual a visão de vocês, professores, né, da filosofia em relação ao espiritismo, ao animismo, essas pessoas que incorporam, né? Qual é a visão de vocês para isso? Bom, quanto à questão de incorporar, eu sou filho de líder religioso que atendia a obra desde antes de serem casados, antes de eu nascer, então, e que são líderes até hoje. Então, meu pai já teve a oportunidade de expulsar demônios várias vezes, e às vezes ele nem estava presente, ele apenas soube, sei lá, por uma revelação, e daí ele fez uma oração e na mesma hora o espírito saiu da outra pessoa lá. E o detalhe é que, como eu falei antes, se Deus dá um sinal, mas aquele sinal é para uma vez, para alguém que descrer, que não é crente, certo? Que não crê para que venha a crer. Ou seja, mas tem também a questão da fé da pessoa. E aquela pessoa onde manifestou o Espírito, ela deu legalidade para que o Espírito entrasse nela, porque ela é uma pessoa realmente praticante do mal.
E a pessoa que a abordou ali para repreender aquele espírito era uma pessoa que tinha acabado de crer no Senhor, tinha acabado de crer em Jesus. Então, ele estava com toda aquela fé, com todo aquele gás. Eu nunca tive essa oportunidade e hoje, eu conhecendo, eu acreditava que existia realmente o diabo. Hoje eu sei que ele não existe, apesar de saber que existe os espíritos malignos, que é diferente. Satanás, como é ensinado, é um personagem, né? É ensinado que ele é uma pessoa, realmente um espírito pessoal. E hoje a gente sabe que, na verdade, o diabo e Satanás é uma virtude apenas, que se manifesta através das pessoas que dão legalidade a partir da sua própria consciência má, corrompida. Então ele se aproveita dessa consciência para fortalecer o caráter da pessoa naquele mal que ela escolheu, para dar legalidade para ele praticar o mal que ele já tinha deliberado, como no caso de Judas. Judas tinha todo aquele desejo de se vingar de Jesus, mas ele não tinha coragem. Quando Jesus Cristo deu o pão para ele, disse, vai e faz, então entrou nele o diabo, o espírito. Na verdade, ele ganhou força de fazer o que estava querendo fazer. Então essa é a legalidade. Mas de existir espíritos, de a gente ser manipulados por ele, para começar, quem tem o bem não teme ao mal. Eu quero agradecer, né, aos professores Suelton e Samuel, você que nos acompanha aqui, né, Sandra? E finalizar, né, que o Samuel, né, possa falar que ele estava querendo, antes de abrir o programa, era falar sobre a filosofia, rapidinho. Ah, sim. São umas considerações finais. É um texto que eu escrevi para o WhatsApp nessa madrugada, o que é a Filosofia X. Filosofia X, a escola do caminho apertado, Jesus, ao qual poucos aceitarão, pelo qual poucos conseguirão caminhar, e destino X, ao qual poucos conseguirão chegar. Filosofia X não é o caminho da salvação, mas apenas um representante do caminho, tal qual os apóstolos e discípulos de Cristo após sua partida, não desprezando assim que a salvação alcança a todos os que possuem o Espírito do bem, tendo o Espírito do bem, e que estão espalhados por todas as religiões e esferas humanas na condição de inocentes da verdade de Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, Yahshua Mashiach. É o ensino da verdade que condena a todos os que entram em contato com ela, lhes tirando da inocência e do jardim de infância, da tolice religiosa, e lhe obrigando a evoluir, melhorar, converter o seu mal em bem, os seus erros em acertos, os seus pecados em saldo positivo, cobrindo a dívida do mal com a prática do bem, da justiça e da verdade, corrigir os erros passados para só então poder seguir em frente, deixar de errar, deixar de os erros passados para só então prosseguir e se responsabilizar por suas escolhas e arcar com as suas consequências materiais e espirituais, como alguém sobre quem estava o poder e a liberdade de escolha. Aos professores, né, Samuel San e Suelton Rodrigues, muito obrigado por vocês terem, né, vindo hoje aqui nessa bancada falar um pouco o que é filosofia ex-orgânico. Estamos muito agradecidos a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado.